Amém, igreja, boa noite. Opa, boa noite. Amém, glória a Deus. Me senti só, mas não, né? Glória a Deus. Eu queria que, antes de nós começarmos essa ministração, eu queria que você ministrasse para o irmão que está do teu lado, em nome de Jesus, você falasse com ele, nessa noite, que o teu coração esteja pronto para receber a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Nós vamos estar ministrando uma palavra bem rápida, que diz assim, o título, enquanto você procura, diz assim: sem santificação, ninguém experimenta a glória e o poder de Deus. Hebreus 12, 14. Aleluia. Glória a Deus. Vocês vão colocar aqui? Não? Vai colocar? Beleza, então a gente espera um pouquinho, até para nós lermos aqui. Aleluia. Diz assim então: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Ó Deus, que nessa noite, Pai, nós possamos ser, Pai, continuar, Deus, a ser ministrado pelo Espírito Santo, Deus. Que nessa noite a palavra venha, Pai, continuar, Pai, a agir em nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, é assim que eu peço ao Senhor, Pai, nessa noite, a começar da minha vida, Pai. Eu preciso, Pai, dessa pregação, eu preciso, Pai, dessa palavra em minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos falar de um tema nessa noite que trata da santificação, e a Bíblia, ela coloca essa condição para nós vermos, para nós termos comunhão com Deus, para nós falarmos com Deus, para nós termos acesso a Deus. Mas a santificação, o que é a santificação? Quando Jesus veio à terra cumprir o plano de salvação, cumprir o plano divino, Jesus veio e por meio de Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor e vamos estar falando isso mais na frente. Jesus Cristo veio e vivificou o nosso espírito, aquilo que estava morto em nossa vida, o nosso espírito foi vivificado e por causa disso nós temos acesso a Deus. A santificação é a única forma de nós termos acesso a Deus. Nós temos comunhão com Deus. E Jesus fez isso. Jesus nos deu esse presente, esse lindo presente, por meio do plano de salvação de vivificar o nosso espírito. Mas a pergunta que eu faço para a igreja é: o que é ser santo? Qual a definição que você tem no seu coração sobre ser santo? Sobre ser santo. E quando nós falamos que nós fazemos parte de uma igreja santa, que nós, sem santificação, ninguém verá a Deus, talvez passe pela sua cabeça assim: bem, pegou para mim, estou no lugar errado porque eu não tenho condições de ser santo. Mas vamos ver o que é santo, vamos definir o que é santo. Quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Levítico, capítulo 20, versículo 26. E diz assim o texto: e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus, diz o Senhor. Então olha só, e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus.
Vamos ler mais um versículo, Deuteronômio 26, 20, versículo 6. E vamos responder essa pergunta. Bem, o que é ser santo? Deuteronômio 20, versículo 6 diz assim: Não é esse versículo. Eu vou ler aqui, olha só. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Bem, o que é ser santo? Santo significa ser separado. Você pode repetir comigo? Santo significa separado. Opa, então já começo a entender a definição de santo. Quando nós associamos essa palavra santo, nós imaginamos o quê? Uma estátua, nós imaginamos uma imagem, nós imaginamos uma pessoa pura, uma pessoa que não faz nada, nem se mexe porque ela é santa. Mas a Bíblia nos ensina que ser santo é ser separado. Ser santo é fazer parte deste mundo, porém ser embaixador de Cristo. E eu gosto muito dessa expressão. Porque a embaixada, por exemplo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, a embaixada do Brasil em Israel, na Itália, qualquer lugar, aquele território que é a embaixada, ele não pode ser tocado, não pode ser mexido por nenhuma nação. Aquele território, a embaixada, ele cumpre as normas do Brasil, citando o exemplo da embaixada do Brasil em outros países, ele cumpre as normas do Brasil naquele território. E quando nós falamos que nós somos embaixadores de Cristo na terra, significa que nós estamos aqui na terra, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ir no mercado, você tem que enfrentar fila de banco, você tem que fazer tudo, mas aquele território que você está, ou seja, a tua vida, é um território de Cristo, você é um embaixador de Cristo naquele lugar, pode acontecer o que for naquele lugar, mas você cumpre as regras da palavra de Deus, a regra de fé e prática, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Sem santificação ninguém verá a Deus. Outro texto que eu gosto muito é 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Esse aí pode colocar também, Jorginho, por favor. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Diz assim, a palavra de Deus diz assim: Aleluia. Então vamos ler aqui, Jorginho, enquanto você vai colocando aí, diz assim, versículo 14: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós somos santos, separados no nosso procedimento, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Nós somos santos, somos separados, porque quando nós passamos por um desafio, por uma circunstância, as pessoas gritam, as pessoas xingam, as pessoas fazem N coisas, mas nós que somos embaixadores de Cristo, conforme o apóstolo Pedro falou, mas sede santo em toda a vossa maneira de viver, nós damos glória a
Deus. Nós somos santos porque nós somos separados. Então nós chegamos à conclusão que só é possível viver a vida de Deus por meio da comunhão com Deus, por meio da santificação. E a maneira que eu tenho de experimentar as bênçãos de Deus, a minha comunhão com Deus, é por meio da santificação. Então nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, o pastor Carlos Alberto bateu isso aqui hoje de manhã, não sei se o pastor lembra que na hora da oferta, o evangelho não é um evangelho sem lutas. Não sei se o senhor lembra disso. O evangelho não é um evangelho sem lutas. Nós passamos por desafios, passamos por lutas, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco. As lutas vêm, os desafios vêm, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Outro assunto de santificação interessante, a igreja de Jesus é santa. Você pode repetir comigo? A igreja de Jesus é santa. Estou falando de projeto Vida Nova? Não, o projeto Vida Nova está incluso na igreja de Jesus. Eu estou falando no nível acima do projeto Vida Nova. Estou falando da igreja de Jesus Cristo, o qual nós fazemos parte. A igreja de Jesus Cristo como um todo. Efésios 5, 27, se você puder abrir, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 27. Diz assim, Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja santa. Ou seja, nós começamos lá que sem santificação eu não tenho como ter comunhão com Deus. Nós chegamos à conclusão que santo, é ser separado nas nossas atitudes e procedimentos. E nós chegamos a outra conclusão, que a igreja de Jesus Cristo é santa, e nós fazemos parte dessa igreja santa. Quantos fazem parte dessa igreja? Digam glória a Deus. Glória a Deus. O evangelho não é fácil. E aí eu aproveito as palavras do pastor aqui. O evangelho é o evangelho de lutas. Mas o evangelho, ele nos traz as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas isso é quem faz parte da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, para ser participante das bênçãos de Deus, preciso ser santo e fazer parte da sua igreja, cujas portas do inferno não prevalecem. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 16, 18? Mateus 16, 18. Vamos dar uma passeada nesse início, nessa introdução da palavra, para nós estarmos confirmando. Mateus 16, 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu posso ficar sozinho? Será que se esse versículo aplica à minha vida, se eu falar assim, eu agora não faço parte de nenhuma igreja, eu sou do evangelho independente, aplica isso ou aplica a vida da igreja? Essa palavra aplica-se à vida da igreja. Palavra profética aplica-se à vida da igreja. Palavra liberada, palavra de cura, aplica-se à vida da igreja. E nessa noite nós estamos aqui porque nós fazemos parte dessa igreja do Senhor. E eu quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda epístola de Pedro,
E nós estamos assim, quase acabando a introdução, para nós partirmos para o texto da palavra que nós vamos estar pregando, mas é muito importante você entender. Perdão, é primeira epístola de Pedro, desculpa, Jorginho. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Quem faz parte dessa igreja aqui? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, eu também. É interessante que o apóstolo Pedro, ele fala que antes nós não éramos povo. Antes nós não éramos igreja. Mas agora nós somos povo de Deus, um povo separado, um povo escolhido, um povo cujas bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Um povo que o apóstolo Pedro, ele coloca: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós não éramos nada, mas por meio do sangue de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, glorificando a Deus, como igreja do Senhor, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma igreja vitoriosa, que tem as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Oh, glória. Amém. Bem, o pastor já me pregou aqui metade da mensagem e eu já não preciso nem pregar tanto, porque o anúncio ele pregou no anúncio. Não sei se alguém percebeu, né? A pergunta que eu faço, que ele não leu aqui, é: para quê e por que participar da igreja do Senhor Jesus? Fez essa pergunta aqui hoje, né? Para que e por que participar da igreja do Senhor Jesus? Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Êxodo, capítulo 17. E nós vamos estar meditando sobre esse texto. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Amém? Se achou, você pode dizer glória a Deus? Quantos santos do Senhor estão aqui nessa noite? Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Por quê? Para quê eu preciso participar da igreja do Senhor? Então vamos ler aqui esse texto, olha só. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Quero parar por aqui. Nós fazemos parte de uma igreja vencedora. Uma igreja que passa por dificuldades, por lutas. Aproveito as palavras do pastor Carlos Alberto. Uma igreja que faz parte do evangelho de lutas. E nessa noite, talvez você tenha entrado aqui no mesmo contexto do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. É interessante nesse texto, porque esse texto começa
com algo, uma ação do inimigo sobre a vida de Israel. Israel, aqui nesse texto, significa aquele povo que nós lemos nos 2 versículos, povo escolhido e povo separado por Deus, povo santo. Mas o que aconteceu? Veio Amaleque. Estava tudo tranquilo? Estava. Veio Amaleque. Sabe, talvez nessa noite, eu não sei qual Amaleque que levantou sobre a tua vida. Nessa noite, eu não sei se posso transformar esse Amaleque aqui. Então veio a doença. Então veio o desemprego. Então veio a droga. Então veio a crise na família. Então veio tantas coisas ruins que nós podemos transformar nesse Amaleque que talvez tenha vindo sobre a tua vida. O mais importante desse texto é nós entendermos que o desafio vem, a luta vem, a circunstância ruim vem. Mas qual o meu contexto desse desafio? Mas diácono, pastor, o senhor falou que o evangelho é de luta. Mas o que eu estou fazendo aqui na igreja? Se o evangelho é de luta, se o Amaleque veio, nessa noite, Deus vai ministrar os nossos corações, que o Amaleque vem, a luta vem, o desafio vem, mas quão grande é o meu Deus. A Érica, ela não sabia nem o que eu ia pregar. Eu vou falar pior, a Érica nem sabia que eu ia pregar. Vai além disso. E nós fizemos um momento profético aqui, porque nós vamos entender que talvez Amaleque tenha vindo sobre a tua vida nessa noite, mas por causa da igreja do Senhor Jesus, nós vamos lutar e nós vamos vencer em nome de Jesus. Versículo 9, né? Nós já lemos, mas vou repetir. Por isso, disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Os nossos desafios, nós temos que encarar de frente. Assunto da escola bíblica dominical de hoje. Eu aproveito aqui para fazer uma propaganda para o meu professor Wallace e o Jorginho lá em cima. Você, homem que não veio hoje, perdeu a aula. Nós fizemos, Diácono Wallace falou uma coisa, Jorginho falou outra, eu falei outra. Tudo dentro do contexto, uma visão. O Átila pegou e falou assim: irmãos, espera aí, olha só como Deus é grande. O Diácono Wallace falou isso, que nós temos que orar. O Jorginho falou que existe uma retaguarda de oração. E o Diácono Júnior falou que nós temos que encarar os nossos desafios. Está juntando tudo, é a igreja do Senhor Jesus. Dentro desse contexto, o que acontece? O que Moisés ensinou a Josué? Primeiro, encara Amaleque de frente. Sai a peleja. Vai. E antes disso, escolhe-nos homens. Sai a peleja contra Amaleque. Um grande segredo nosso, um grande desafio nosso, assim, o que a igreja ela tem que entender, que nós temos uma grande arma na nossa mão. Está tudo certinho lá, pode olhar para cá, tudo certo, tá? Amém? Tudo certinho aqui, tá? Só caiu ali uma garrafa de suco, pode olhar para cá. Deixa que os obreiros ali abençoam, tá? Isso. O grande desafio da igreja, só queria que você olhasse aqui para mim, isso, queria que senão a gente perde o mais importante da mensagem e daqui a pouco você vai para casa. Quanto foi o jogo do Flamengo? E o Fluminense perdeu? Não. Eu quero assim que você traga assim, eu quero que você aproveite esse tempo, já estamos quase chegando no final da mensagem, mas é muito importante que você chegue para qual caminho que Deus quer nos levar essa noite. Josué,
estava à frente da batalha. Moisés deu uma palavra para ele: Josué, escolhe homens para estarem junto com você e sai, peleja contra Amaleque. A igreja, nós temos que saber que nós temos algo importante, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós passamos por desafios, nós temos que entender que existe uma retaguarda de oração, existe algo que é maior do que está no mundo, que é o Senhor. Existe um Deus que nós podemos dizer: quão grande é o meu Deus. E Josué foi. Ponto e vírgula, e diz assim: e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. A pergunta que eu faço para a igreja: se Josué não fizesse parte da igreja, o que aconteceria no final dessa história? Se Josué não estivesse ligado com a igreja, que era Moisés, Arão, nós vamos estar lendo mais aqui à frente, o que poderia acontecer com Josué nessa peleja? Mas quando nós fazemos parte da igreja, existem momentos que eu preciso ser carregado pelo meu irmão. Mas existem momentos que eu carrego meu irmão em oração. Esse é o papel da igreja de Jesus. Esse foi o papel que aconteceu na vida de Josué, e nós vamos estar vendo mais à frente. Versículo 10 diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. O que Josué fez? Tinha uma ordem assim: Josué, procura homens e vai à peleja contra Amaleque. Josué foi dormir? Sim ou não? Não. Josué foi para o Maracanã ver jogo do Flamengo? Não. Josué foi no Habib's? Tinha naquela época? Não. Não. Josué obedeceu. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Existem situações da nossa vida que a igreja está orando por nós, mas quem enfrenta o desafio? Quem está passando. Olha só que legal. Eu tenho que encarar o desafio. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui desanimado, sabe, diácono? Mas é muito difícil o que eu estou passando. Querido, nós tivemos testemunhos nessa manhã, e aí mais uma vez, aproveito para fazer uma propaganda. Você, homem que não tem vindo na classe, hoje de manhã foi tremendo, assim, um mover de Deus. No final das contas, o Átila parou assim: peraí. Deus fala. Sabe, nesse texto, nesse versículo, Deus nos ensina exatamente isso, sabe? Deus nos ensina aqui: eu tenho que enfrentar o desafio, mas que você entenda que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Versículo 11 diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. E o mistério acontecendo? Mistério, Israel só vencendo, aí Amaleque prevalecia. Levanta, vamos lá, deixa eu levantar. Você fala quem prevalecia. O mistério estava agindo na vida de Josué. Mas nós vimos assim: mas espera aí, puxa vida, agora nós vamos ter que falar igual nós falamos na classe. Tem a leitura, a interpretação de português, né, que pega o dicionário.
Mas tem interpretação espiritual. Ué, mas espera aí, Moisés, o que Moisés tem a ver com a batalha que estava acontecendo lá em Israel e que Amaleque prevalecia? A igreja do Senhor Jesus. Moisés, Arão e Ur estavam orando por Josué. Essa é a condição que você tem que sair daqui nessa noite, entendendo que a igreja está orando por você. Nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de um povo, nós fazemos parte de uma igreja vencedora, sabe? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desanimado, triste no teu coração, achando que você está sozinho, mas nessa noite tem uma igreja toda levantando as mãos sobre a tua vida, para que você possa prevalecer em cima do teu desafio. Isso aponta que devemos estar ligados no corpo de Cristo, e assim tudo refletirá em nossas vidas. Ligado no corpo de Cristo. Ligado no corpo de Cristo. Versículo 12 diz assim: porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro de outro. E assim as suas mãos ficaram firmes, até que o sol se pôs, até o pôr do sol. Quando a luta está difícil, quando o desafio está grande, quando nós passamos por situação que não temos mais força, fazemos parte de uma igreja vencedora, fazemos parte de uma igreja santa, de uma igreja pura. E no versículo 12, mostra exatamente que aquela questão que estava acontecendo lá na batalha, havia uma necessidade das mãos de Moisés ficarem para cima. Mas Moisés estava cansado, a mão de Moisés era pesada. E aí Deus colocou uma estratégia no coração daqueles 3 homens de colocarem uma pedra, sentar e segurarem a mão de Moisés. E nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aqui existe uma igreja vencedora, uma igreja que todos os dias tem as mãos levantadas, que tem orado pelos seus desafios. Sabe, nessa manhã, foi uma manhã muito especial para mim particularmente. Nós tivemos aqui um rapaz, que eu não sei se ele está aí, nós oramos por ele, né? Não está, ele esteve aqui de manhã. E o diácono Wallace trouxe aqui, o nome dele é Mateus. Você que não veio de manhã no Bom Dia Espírito Santo, foi um momento muito profético, muito tremendo. Nós oramos por ele aqui. É vizinho do diácono Wallace, amigo da família, da diaconisa Ângela deles. E nós oramos por eles. E o diácono Wallace começou a dar o testemunho da vida dele. Eu já estive na mesma condição que você. A minha esposa está aqui bem, feliz. A minha esposa está aqui alegre. E nessa manhã nós vamos orar por você. Deus vai te curar. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel, sabe? Esse é o nosso papel de levantar as mãos, de sustentar os irmãos em oração. E é interessante que até o pôr do sol eles levantaram, seguraram a mão de Moisés para que Josué vencesse aquela batalha. Sabe, nessa noite Deus está aqui da mesma forma e tem uma igreja de mãos levantadas para acontecer o mesmo milagre que vai acontecer na vida do Mateus, que aconteceu na vida da diaconisa Ângela, que aconteceu na minha vida, que aconteceu na vida de tantos outros que estão aqui. O milagre de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Versículo 13 diz assim: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. E assim
Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Nós começamos esse texto no versículo 8, dizendo que Amaleque veio e pelejou contra Israel. Mas nessa noite nós terminamos com o versículo 13, por causa de uma comunhão, por causa de uma aliança, por causa de algo que estava ligado. Josué desfez a Amaleque e a seu povo, por causa dessa aliança, das mãos de Moisés estarem levantadas. Josué venceu a batalha. E nessa noite, eu quero assim convidar você a que você entenda que aquilo que tem se levantado sobre a sua vida, porque nós fazemos parte da igreja de Jesus, nós vamos vencer e vai acontecer como aconteceu com Josué. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém? Ministério de Música, pode subir aqui. Quero convidar a igreja, nós estarmos encerrando essa mensagem no segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 27. Segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 27. Aleluia, sim. Glória a Deus. Amém? Você achou? Você pode dizer glória a Deus? Ah, já está aqui. Beleza, aleluia. Diz assim, então, então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Domingo passado, eu estava de serviço lá embaixo, estava eu, o Osíris e o irmão Denilson, né? Nós três estávamos lá embaixo. E quando nós falamos de oração, quando nós falamos de bom dia Espírito Santo, quando nós puxamos esses assuntos, né? Oração, bom dia Espírito Santo, está ligado a milagre, está ligado a tantas coisas boas, né, que acontecem sobre a igreja. E nós conversamos, eu, o irmão Osíris e o irmão Denilson. E eu vou pedir assim autorização ao Osíris para eu falar, né? Ele já deu esse testemunho aqui várias vezes. Nós estávamos no Bom Dia Espírito Santo. O diácono Wallace, direcionado por Deus, orientado por Deus, mandou nós fazermos grupos de oração. E nós fomos. E Deus assim me direcionou a orar pelo Osíris. E no nosso grupo lá nós começamos a orar. O diácono estava aqui de cima orando, nós começamos a orar. E o filho do Osíris, o William, né, estava internado. Estava no hospital, recém-nascido. E nós começamos a orar, começamos a levantar um clamor. Começamos a orar. Orar. E o Osíris saiu daqui, entrou triste. Não é nenhuma vergonha, né? Nós falarmos, quantas vezes eu já entrei aqui triste, desanimado. É coisa... Tem super-homem aqui, né, pastor? Fico assim muito à vontade de falar, que os pastores falam a mesma coisa. Entrou triste, nós começamos a orar, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Nós começamos a orar. E o Osíris saiu daqui e falou: olha, eu vou trazer meu filho lá do hospital. Filho internado, sem perspectiva. A Joana já estava liberada e não tinha assim uma perspectiva de alta. E ele falou: eu vou trazer meu filho. Caramba, uma palavra de fé. Foi, se eu não me engano, foi no dia seguinte ou no próprio domingo. Foi,
foi lá, estava contando para mim e para o Denilson no domingo como foi, chegou lá, mas não tem como dar alta, foi lá, falou com o médico, doutor, e o meu filho? O William? Não, me dá o papel de alta aqui. Tá com alta, rapaz, pode levar, pode ir embora. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram. Diácono orando aqui, diácono abençoando a gente aqui. E abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desanimado. Eu não sei nem o que eu vou fazer na igreja hoje. O que nós temos feito aqui é sério. As nossas orações aqui, nós oramos, isso aqui não é um... O pastor usou um termo legal, não sei se foi um procedimento, um ritual, alguma coisa que o pastor Carlos Alberto falou. Não, isso aqui não é só porque toda quarta a gente tem que vir orar, não. Nós oramos porque nós cremos no milagre de Deus sobre esses pedidos. Nós cremos no milagre de Deus. Nós cremos que tem uma igreja com as mãos levantadas. E quando Wallace, eu não aguento mais ficar de mão levantada. Júnior, pode descansar que eu levanto a minha mão. Pastor, não aguento mais levantar a mão para orar. Júnior, Wallace, descansa que eu vou levantar as mãos e orar pela igreja. Essa é a igreja que você faz parte. Essa é a igreja que você faz parte. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. Nós não estamos aqui, a Érica não veio aqui, a Érica não sabia nem que eu ia pregar, primeiro. E ela nem sabia que eu iria ler esse versículo, porque os levitas, que são eles aqui, estão inclusos e se levantaram para abençoar o povo, para abençoar a tua semana, para abençoar o teu desafio, para abençoar aquilo que você tem passado. Porque nós cremos que a nossa oração, da igreja, ela chega a Deus e Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Cada desafio que eu passo, eu devo orar, colocar diante de Deus, estar firme na igreja e esperar acontecer o milagre na minha vida. Esperar acontecer o milagre na minha vida. Esperar acontecer o milagre na minha vida. Nós vimos aqui que não é muito negócio, não é muito online, não, conforme hoje, né? Conforme assim, acontece assim, não. Evangelho de lutas, de oração, de perseverança, né? O diácono deu o testemunho dele aqui de manhã. Quantas vezes eu fui lá no hospital, o negócio não estava bom, a notícia era ruim, está difícil, e não sei se vai, mas Deus fez um milagre na vida dele. Deus vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus nessa noite. Quero convidar a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a ficar de pé para nós orarmos. Uma das principais condições de nós fazermos parte da igreja de Jesus Cristo é nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. É nós termos esse encontro com Jesus Cristo e fazer com que o nosso espírito seja vivificado, para que eu possa fazer parte do reino de Deus, para que eu possa fazer parte das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu preciso estar aliançado. Eu preciso, como o apóstolo Pedro colocou, antes eu não era povo, mas agora eu sou povo de Deus, geração eleita.
E uma das condições que eu tenho que ter é fazer parte dessa igreja. É reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. Nessa noite eu queria convidar você que entrou aqui nessa noite e deseja fazer parte dessa igreja de Jesus Cristo. E aí, mais uma vez eu repito, não estou convidando você para ser membro do Projeto Vida Nova, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, tantas igrejas assim muito boas. Não, eu estou fazendo convite para você fazer parte de algo maior do que isso, fazer parte do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Quero convidar você que entrou aqui nessa noite e deseja fazer isso. Eu queria que você levantasse a sua mão, para que nós possamos orar por você, para que você entendesse assim, sabe, diácono, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte desse povo vencedor, eu quero fazer parte, eu quero que Deus escreva uma nova história na minha vida. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, para que nós possamos orar por você, em nome de Jesus. Você que entrou aqui nessa noite, precisa desse encontro com Deus, precisa desse encontro com Deus. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, para que nós oremos por você, para que nós oremos por você, em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero fazer o segundo convite. Você que entrou aqui nessa noite precisa de uma oração especial, de um milagre sobre a tua vida. Nós vamos estar ministrando, o Ministério de Música vai estar ministrando. Enquanto o Ministério de Música ministrar, eu quero convidar você para vir aqui à frente, para nós orarmos por você, para nós estarmos orando por você, para nós estarmos levantando as nossas mãos sobre a tua vida, para que Amaleque caia, para que Amaleque caia, para que a guerra cesse, para que a glória do Senhor haja sobre a tua vida, em nome de Jesus.